enfrentar as adversidades. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, nós te louvamos. Aleluia, Senhor. Obrigado, meninos do Ministério de Louvor. Glória a Deus. Tenho certeza que o Senhor já está falando aí no seu coração, que a presença do Senhor está forte aí onde você está. Obrigado pela sua conexão. E se você tem algum amigo aí que precisa ouvir essa mensagem, já manda esse link para ele. Manda esse culto agora para ele. Fala, olha, Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus hoje quer nos ensinar, quer hoje nos equipar com estratégias para nós conseguirmos vencer uma guerra que foi proposta a nós. Quando nós aceitamos entrar no time de Cristo, nós automaticamente nos alistamos para uma guerra. Porém, o Senhor, Ele não deixa os seus servos com falta de equipamento. O Senhor não deixa os seus servos com as mãos vazias. O Senhor nos equipa, o Senhor nos dá estratégias. Mas antes de mais nada, eu quero começar contando uma história para você. Eu quero começar agora falando da história de um jovem. Um jovem que, quando ele era moço, nos seus tempos de juventude, ele escolheu uma causa e se entregou por ela. Esse jovem, ele tinha os seus ideais, ele tinha os seus valores, ele tinha os seus princípios, ele tinha as suas convicções, ele tinha pelo que viver. E foi por isso que a vida toda dele, ele investiu o seu tempo, os seus esforços, os seus estudos, para que essa causa tomasse corpo, tomasse forma. Mas certa vez, por essa causa, ele foi preso. Por se opor ao sistema, prenderam ele. E ele ficou mais ou menos 27 anos preso, quase 3 décadas preso, sem ver a sua família, sem ver os seus amigos. Prenderam ele numa cela pequena, onde não tinha espaço para ele se movimentar direito, para ele ter uma dignidade. E ali ele passa quase 30 anos da vida dele naquele lugar. E quando ele cumpre a sua pena, ele volta à sua liberdade, ele continua lutando pela causa que ele sempre viveu. Esse jovem é nada mais nada menos do que Nelson Mandela, um dos maiores ativistas contra o racismo e a desigualdade racial. Quando nós lemos sobre o apartheid, nós automaticamente associamos com Nelson Mandela a figura principal. O que eu quero falar para você nessa noite é que os atos de justiça de Nelson Mandela não somente se promulgaram no território que ele morava, que era na África, mas os atos dele ecoaram por todo o mundo. Ao passo que ele, em 1993, ganha o Nobel da Paz. Nelson Mandela teve sabedoria para lutar e deixar um legado. E esse é o tema da mensagem hoje. Sabedoria para lutar. Será que a nossa sabedoria, ela está apta a se sustentar em um ambiente de guerra? E aqui eu não estou falando como um ser espiritualista que acha que tudo é guerra espiritual. Mas nós temos que ter um discernimento ao ponto de sabermos quais são as estratégias, quais são as artimanhas, qual é o método de Satanás para atingir a sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Qual é o limite da sua fidelidade pela causa do reino? Nelson Mandela foi preso pela causa e após sair, ele continuou fiel à causa. E qual é a nossa fidelidade pela causa do reino? Será que nós somos capazes de nos espelharmos nos apóstolos, nos discípulos, nos grandes figuras, nos grandes mártires da igreja, que entregaram a sua vida, que depositaram todos os seus esforços pela causa de Jesus? Nós sabemos que nós estamos em um mundo que tem essa guerra espiritual. E nós, como cidadãos do reino,
nós sofremos algo que se chama oposição externa. E essa oposição externa, ela vem das regiões celestiais. Quando você aceita Cristo, automaticamente você se torna inimigo do mundo das trevas. Muitas das vezes nós achamos que o Evangelho, nós achamos que ir à igreja, nós achamos que ler a palavra de Deus, isso vai apenas tirar os nossos fardos, curar as nossas feridas. Sim, isso acontece. Mas nós temos que entender o efeito espiritual da nossa aliança com Deus. Entenda o efeito espiritual, entenda o que acontece quando você se compromete com a causa de Cristo. Então nós vamos aprender agora alguns tipos de oposições. Na verdade nós vamos aprender como funciona, porque é muito fácil nós falarmos sobre guerra espiritual, é muito fácil nós falarmos sobre as artimanhas de Satanás, sendo que às vezes nós não entendemos algumas verdades bíblicas, e tudo isso Deus já nos deixou totalmente explicado. Deus, Ele destrinchou, através da inspiração do Espírito Santo para os autores dos livros da Bíblia, como Satanás, seus anjos demoníacos, suas potestades atuam contra o nosso favor. Quero que você abra sua Bíblia aí, se você tiver aí perto, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4. Diz assim: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo a mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, primeiro nós precisamos entender que no princípio a ideia de Deus sempre foi perfeita e a criação de Deus é perfeita. Nós servimos a um Deus triuno, perfeito nas suas manifestações, perfeito nos seus atributos, perfeito em sua composição. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Criador, Ele é Deus de justiça, Ele é Deus que governa o exército, Ele tem todas essas frentes, e Ele é perfeito em todas as suas manifestações, e tudo que Ele cria é bom. Então quando Deus teve a ideia de criar o homem à sua imagem e semelhança, Ele precisava criar um mundo que fosse totalmente perfeito, puro e frutífero, para que esse homem conseguisse manifestar a sua obra de arte final, que é o seu próprio reino. Hoje eu estava em casa com meu pai e nós estávamos vendo uma entrevista de um cantor muito famoso, que está sofrendo por alguns problemas na sua voz. E ele falava assim: olha, eu tinha uma concepção de que eu era um pincel, Deus era o autor, e nós éramos instrumentos para manifestar a sua obra de arte, que é o seu próprio reino. Isso é muito verdade. O reino de Deus é a pintura, é a arte, é a manifestação da própria glória dele, e nós somos os instrumentos, os pincéis, que somos usados para pintar esse reino, para manifestar a sua glória. E Ele nos dá um mundo perfeito, só que entra a maldade do coração do homem, ou seja, o pecado entra no homem, e esse pecado destrói o presente que Deus deu a nós. Quando o pecado se enraiza no coração e na mente do homem, automaticamente a iniquidade começa a habitar no mundo. É por isso que Deus tem um plano de criar um Salvador, um mediador, aquele que vai reconciliar o mundo para com Ele, porque a obra principal dele foi perfeita, porém nós homens somos maus, e é por isso que o mundo hoje jaz do maligno, ou seja, nós recebemos algo perfeito de Deus, porém nós não soubemos administrar através de Adão. Não estou jogando a culpinha não, ele tem sua parcela de culpa, mas nós tínhamos o governo sobre todas as coisas, e nós pegamos esse governo e entregamos na mão do mundo das trevas, e aí o reino das trevas começa a dominar o mundo e inverte os valores. É por isso que hoje nós falamos que nós vivemos na contramão do mundo, porque não é nós que estamos na posição errada, é o mundo que vai na contramão. O mundo hoje está invertido. Quando aqui Paulo fala
das atuações de Satanás, ele deixa muito bem claro: o Deus deste mundo, ou seja, o reino das trevas, Satanás, ele cega a mente daqueles que não creem. Então nós temos que entender que a maneira com que Satanás atua é cegando a mente. O único método de oposição que Satanás usa contra a luz do Evangelho é através da cegueira mental. Não falo nem de cegueira espiritual, cegueira mental. Olha o que fala em Efésios capítulo 6, versículo 10. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Aqui Deus nos mostra 3 pontos-chave. Primeiro, Ele nos manda vestir a armadura. Depois, Ele nos manda permanecer firmes. E terceiro, permanecer firmes, vestidos a armadura contra as estratégias do diabo. E o grego original dessa palavra estratégia significa metodeia. Metodeia significa estrada com destino específico. As estratégias de Satanás para destruir, para se opor contra a minha vida e contra a sua vida, são como uma estrada com um destino específico. E essa estrada é a sua mente. É a estrada clara dele, porque ele sabe que quando ele domina a mente humana, quando ele exerce poder, quando ele exerce dominação, quando ele exerce senhorio sobre a mente humana, ele consegue controlar todas as áreas do nosso corpo. A mente humana é a nossa central, é o nosso quartel-general, é o núcleo do nosso corpo. E se nós permitirmos com que esses métodos, a metodeia, as estratégias de Satanás se infiltrem na mente, isso vai dominar o nosso corpo todo. Satanás, ele tem suas estratégias. Primeiro ele te ataca individualmente, depois ele ataca a sua família, depois ele ataca a sua igreja, e por último ele ataca a sua nação. Ele precisa de um campo, e esse campo é a sua mente. Quando ele consegue exercer poder e domínio sobre a sua mente, ele começa a influenciar o seu corpo, as suas atitudes. Automaticamente ele atinge a sua família. E quando Satanás consegue o poder sobre a família, ele consegue destruir a igreja. Se hoje o mundo ainda está presente, é porque a igreja está presente. É porque a igreja vem com o equilíbrio. Porque se não tivesse a igreja, certamente Deus já teria destruído. Deus já teria acabado com tudo. Porque o desejo do mundo e a via do mundo são maus, são perversos. O celular aqui está tentando me opor, mas não vai conseguir não. Enfim. Então quando nós entendemos que esses métodos de Satanás tentam dominar a nossa mente, nós conseguimos enxergar quais são os ataques e como ele se move. Aliás, diabo é um título de Satanás. Diabo não é um nome, diabo é um título. Diabo vem do original diabolos, e diabo significa lançador de objetos na mente. Olha só, olha como o apóstolo ele nos deixa claro quais são as estratégias e quem é o nosso opressor. Ele exerce metodeia, métodos, estratégias que tem um foco na sua mente. E ele tem como título lançador de objetos. Ele tem como título arremessador de objetos. E que objetos são esses? Acusações, mentiras, rejeições e tentações. Satanás ele tem um único objetivo claro: lançar artifícios em sua mente para controlar a sua vida e a sua família. Nada mais, nada menos. Ele vem para matar, roubar e destruir a partir do momento que ele controla a nossa mente. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, fala assim, ó. Se você puder abrir aí comigo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Embora sejamos humanos, não lutamos
conforme os padrões humanos. Olha só, quando Jesus fala assim, Pai, eu não peço que os livre do mundo, mas eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Jesus tinha essa consciência. Quando fala que nós temos que nos santificar, não significa que nós temos que tentar viver uma vida perfeita, porque ninguém consegue. A santificação significa separação. Quando nós buscamos santificar a nossa vida a Deus, nós estamos nos separando para fazer a vontade do Pai contra a vontade do mundo. Porque nós já falamos que o nosso coração do homem e o mundo jaz do mal, do maligno. Então a santificação, que é um dos processos que nós temos que passar diariamente, vem para que nós venhamos nos separar para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer se manifestar através de nós. Jesus tinha essa consciência de que nós éramos homens e pecadores, e o apóstolo também tinha essa consciência, porque ele fala assim, olha, embora nós sejamos humanos, nós não lutamos conforme os padrões humanos. Por quê? Porque agora nós estamos separados. Nós somos geração eleita. Nós não somos um simples sacerdócio. O nosso sacerdócio manifesta realeza. Então por isso que ele fala, não lutamos conforme os padrões do mundo. Nós usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Olha só como uma coisa linka com a outra. Os 3 versículos que eu li aqui para você, eles estão intimamente ligados dos métodos que Satanás ele usa para destruir, para se opor à nossa vida. Porque ele pega e faz o quê? Implanta fortalezas do raciocínio humano. Por que fortalezas? Porque as fortalezas, elas criam na nossa mente barreira de proteção e dão visão ampla sobre o terreno. Quando Satanás ele consegue criar uma fortaleza no seu raciocínio humano, ele consegue criar proteção contra as verdades da palavra de Deus, e ele consegue ter ampla visão do terreno do teu coração. Ele consegue enxergar se você tem alguma falha de caráter na sua vida emocional. Ele consegue enxergar se às vezes o seu trabalho é um ambiente que você não consegue se impor e ser voz. Ele consegue enxergar se a sua família, se o seu relacionamento com os teus tem alguma brecha para que ele venha entrar. E aí então, quando ele estabelece uma fortaleza dentro da sua mente, ele consegue exercer domínio sobre todas as áreas. Por isso que eu falo, quando nós entregamos a nossa mente, nós entregamos todo o nosso corpo. As armas de Deus, elas cancelam todos esses ataques. Deus não te deixa aquém, Deus não te deixa sozinho numa guerra. Deus te dá armas, e armas poderosas, para quê? Para derrubar essas fortalezas e acabar com os falsos argumentos. Eu sinto de Deus agora muito forte que tem pessoas que estão apoiadas em falsos argumentos e palavras de rejeição que foram lançadas por ela, principalmente na infância. Eu sinto de Deus que algumas pessoas têm deixado o seu futuro, os seus planos, os seus projetos serem totalmente comprometidos por palavras de acusação que foram lançadas por você. Eu vou fazer uma oração agora. Estenda suas mãos. Nós vamos quebrar toda a palavra de rejeição. Nós vamos quebrar toda a palavra de acusação. Nós vamos quebrar todos os ataques que Satanás lançou sobre você, e às vezes por você não ter esse entendimento das Escrituras, isso criou raízes no seu coração. Mas hoje nós vamos quebrar, anular, destruir todas essas fortalezas, todas essas falhas de caráter que vêm de uma raiz de amargura plantada no seu coração. Pai, em nome de Jesus agora, eu quebro qualquer tipo de rejeição que esteja influenciando o seu povo. Eu quebro agora, Deus, qualquer tipo de palavras de acusação, qualquer tipo de palavras de falsos argumentos, de falha e de definição errada de identidade agora, do teu povo. Eu estabeleço agora, Deus,
uma cultura e uma visão de filiação. Nós sabemos que nós somos filhos amados, nós sabemos que nós somos filhos escolhidos, nós sabemos que nós fomos comprados com alto preço, e nada e nem ninguém pode nos separar desse amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada, absolutamente nada, pode nos separar daquilo que o Senhor nos chamou. Nada pode separar dos teus braços de amor, nada pode definir quem nós somos, a não ser tu, Deus. Então, em nome de Jesus agora, quebre qualquer tipo de falso argumento estabelecido na mente humana, que venha agora atrapalhar e comprometer a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Nós precisamos estar fortalecidos, nós precisamos ganhar forças, para nós cingirmos da armadura que Ele tem para nós, e de nós pegarmos e usarmos essas armas que estão disponíveis a nós. Você precisa entender uma coisa, que o mundo espiritual, ele dita o ritmo do mundo físico. Eu lembro que algum tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui na igreja sobre declarações, e uma das declarações foi: o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. E agora eu falo para você, o mundo espiritual, ele dita o ritmo do mundo físico. Declare aí: o mundo espiritual dita o ritmo do mundo físico. O que nós vivemos aqui na terra é o resultado da guerra espiritual que acontece nas regiões celestiais. Se nós não nos vestirmos e cingirmos das armaduras, das armas, do equipamento, das proteções que Deus tem para nós, nós vamos estar perecendo, nós vamos estar perdendo, nós vamos estar em desvantagem no mundo espiritual, e automaticamente, quando nós estamos em desvantagem no mundo espiritual, o nosso mundo físico, ele é afetado. Mas quando nós, entendendo a filiação, entendendo que Deus é Pai, entendendo que Deus é justo, entendendo que Deus é misericordioso, e que Ele é Rei dos exércitos, nós começamos a batalhar da forma correta, nós começamos a lutar de maneira inteligente, nós começamos a ter discernimento espiritual, nós começamos a ganhar sabedoria para lutar, e quando nós ganhamos a guerra espiritual, nós ganhamos a guerra física. Olha só o que fala em Efésios capítulo 6, versículo 2, a parte B: lutamos contra governos e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas, e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Espíritos malignos na onde? Nas esferas celestiais, segundo o céu. O céu das esferas celestiais, existem 3 céus, segundo o que Deus mostra ao apóstolo Paulo. O primeiro céu é o mundo físico, é o mundo que nós vemos, os aviões, os passarinhos, as nuvens. O segundo céu, as regiões celestiais, onde estão as potestades, onde estão os demônios, onde estão os exércitos de Satanás, e onde trava-se essa guerra espiritual. Esse céu que dita o ritmo do que acontece aqui no mundo físico. E o terceiro céu é o inacessível, é o trono de Deus, é a glória e a majestade do Pai. E é nas regiões celestiais que nós travamos essas guerras contra esses espíritos malignos. A questão não é o resultado final de uma guerra, porque quando Cristo te chama, porque não fomos nós que escolhemos a Cristo, Ele nos escolheu, mas nós precisamos aceitá-lo. Ele é totalmente educado, totalmente amoroso, a ponto de te deixar escolher. E quando nós aceitamos a Ele, como eu já disse anteriormente, nós nos alistamos para uma guerra. E nós já sabemos, no fim das contas, qual vai ser o resultado. Nós já sabemos que nós temos a vitória garantida. Cara, a coisa mais fácil é jogar no time de Jesus, sabe por quê? Porque nós já sabemos que Ele já é campeão, independente de qual é o time que Ele enfrente, independente de quais são as adversidades, independente de quais sejam as dificuldades, independente de como esteja a situação, nós sabemos que Ele vai ser campeão. A questão não é o resultado final dessa guerra espiritual, a questão é você se manter firme e vivo na guerra. O versículo que nós lemos fala, para nós resistirmos às estratégias. A questão é você se manter firme nessa guerra,
você se manter vivo, porque quando nós não estamos firmes, a nossa vida física, a nossa família, a nossa igreja, a nossa nação é comprometida. E pior, quando nós morremos espiritualmente, aí nós nos entregamos ao fim. O reino de Deus vence, mas você precisa escolher vencer junto com Ele. Você precisa conhecer a autoridade que Deus está colocando na sua mão. Você precisa entender que quando você se alista no time de Jesus, você já venceu. Ele te equipa com armas, Ele te equipa com armadura, e Ele te dá algo a mais: o poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo, ele vem com autoridade espiritual, autoridade nessas regiões celestiais. Conheça essa autoridade que Deus está dando para você hoje. E se você nunca ouviu falar disso, hoje é a sua chance de você mudar o rumo da sua vida. Olha o que fala em Efésios capítulo 2, versículo 6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Olha só, que coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que na escola você já fez isso. Ou na escola, ou em algum lugar. Você chegou e pegou aquele lugar que parece que só existe aquele lugar na sala. Você entra na sala e, mano, é esse lugar aqui, pá. Principalmente quando tem uma mochila embaixo da cadeira, aí que você senta, mano. Aí chega o seu amigo, chega a pessoa que estava sentado antes de você e falou: esse lugar aí é meu. Qual que é a primeira palavra que você vai falar para ele? Eu te dou 2 segundos para você tentar adivinhar. Os meninos aqui do prédio já falaram. Seu nome está no lugar? Seu nome está na cadeira? Não? Então esse lugar aqui é meu, eu vou ficar aqui, eu vou sentar aqui, eu quero ver você me tirar daqui. Porque quando nós sentamos num lugar, nós exercemos domínio, nós exercemos autoridade sobre aquele lugar. E Paulo deixa muito bem claro para nós: pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar na onde? Com Ele nos domínios celestiais, porque agora nós estamos com Cristo Jesus. Ou seja, o nosso espírito, ele já ganha autoridade e domínio sobre essas regiões celestiais. O nosso espírito, ele já ganha poder para vencer esses métodos. O nosso espírito já ganha forças, já ganha nutrientes, já exerce senhorio sobre onde nós estamos, nas regiões celestiais. É por isso que nós expulsamos demônio em nome de Jesus, porque nós somos ressuscitados com Ele, e nós exercemos poder nas regiões celestiais. É por isso que nós oramos para os enfermos e eles são curados. É por isso que nós declaramos bênçãos, e através de oração do justo, famílias são restauradas, porque nós ganhamos, através da paternidade de Deus, autoridade nas regiões celestiais, no segundo céu, aonde trava-se a batalha, nós já temos essa autoridade. Só que muitas das vezes nós negligenciamos essa autoridade que Deus nos dá. Muitas das vezes nós não sabemos utilizar dessas autoridades, nós não sabemos utilizar do presente que Deus nos dá, porque nós permitimos que as adversidades desse mundo venham afetar a nossa mente, venham afetar o nosso coração. Não permita que Deus venha cegar o seu entendimento, desviar você do foco. Olha só, Satanás tem os seus métodos. Quais são os métodos dele? Atacar e controlar a sua mente. Ele é considerado e tem a sua atribuição em ser lançador de objetos, acusações, mentiras. Porém, quando nós entendemos que nós estamos sentados nas regiões celestiais, tudo muda. Só que às vezes é muito mais fácil maratonar numa série do Netflix do que assistir 1h30 de culto. É muito mais fácil nós intercalarmos 2, 3 filmes, um atrás do outro, de 2 horas de duração cada um, ou assistir a tarde toda jogos de futebol, do que nós tirarmos um tempo para meditar na palavra de Deus.
é muito mais fácil. Sabe por quê? Porque o diabo adora quando você se entrega aos prazeres do mundo, e ele jamais vai se opor a você. Mundo das trevas, as distrações, as ocupações, o entretenimento, não tem oposição. Pelo contrário, isso nos atrai, isso alimenta a nossa carne, isso é muito prazeroso para nós. Eu não estou falando aqui que assistir filme sério é do diabo, não. Pelo amor de Deus. Tem um meme que fala assim, só para descontrair. 2010, todos os pastores falavam assim: a internet é do diabo. Todos os pastores e líderes falavam isso: a internet é do diabo. Aí 2020, seja bem-vindo ao nosso culto online. Já viram esse meme? Já? Eu não estou falando que assistir filme, assistir série, assistir jogo de futebol é do diabo. Mas eu estou falando que quando nós fazemos essas coisas com o único propósito de entreter a nossa mente, nós damos legalidade no mundo espiritual para que ele venha exercer fortaleza sobre nós, venha exercer oposição sobre nós. Mas quando nós nos voltamos com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso rosto descobertos para perto de Cristo, ele jamais vai se contentar. É por isso que nós precisamos escolher estar com Jesus. É por isso que você precisa escolher participar de uma igreja local, participar de uma célula, participar de uma família. Vontade de buscar, dificilmente nós vamos ter, mas nós precisamos escolher. Não permita que nessa quarentena Satanás venha desviar o seu foco. Nunca foi esse tanto pregado o evangelho como tem sido hoje, glória a Deus por isso. Mas nunca houve-se tantas distrações e tanto desinteresse pela obra do Senhor como nós vemos hoje. Esse tempo veio para mostrar realmente quem são os verdadeiros cristãos e quem são apenas os falsos religiosos que estão atrás de Cristo apenas pelo que Ele pode oferecer. É duro isso, mas é a verdade. Não seja as 5 virgens imprudentes que tem apenas óleo quando você está na igreja, que o seu óleo está na sua lamparina apenas quando você está com o seu pastor, com o seu líder. Cultive o seu relacionamento só com Deus. É por isso que todos os dias nós colocamos devocionais, e pouco eu vejo de compartilhamento das coisas da nossa igreja local. Sabe por quê? Porque quando a gente faz o nosso tempo a sós com Deus, nós estamos estocando azeite, nós estamos estocando caráter, nós estamos estocando nutrientes. É como se nós estivéssemos, por mais que no nosso quarto, vestindo a armadura de Deus. Porque hoje, ataques de Satanás, eles são os mais sutis possíveis. Seja intencional, escolha buscar Cristo, escolha viver uma vida de transparência. Leia a palavra e permita que ela venha te ler por completo. Esse tempo está sendo maravilhoso para mim, porque eu estou aprendendo a buscar como eu nunca busquei, e eu espero que você faça da mesma forma. Eu sei que você faz, eu sei que se você não faz, você vai fazer. Busque ao Senhor incessantemente, enquanto você pode achá-lo, porque nunca se houve um tempo em que a volta de Cristo esteja mais próxima como nos dias de hoje. O nosso pastor já fez dezenas de lives falando sobre escatologia, sobre os fins dos tempos. Nós vemos um cenário político totalmente propício e sendo articulado para a volta do anticristo. Nós vemos um governo totalmente oposto a valores e princípios que condizem com a palavra de Deus. E se você permite com que isso penetre na sua vida, você está deixando Satanás estabelecer fortaleza sobre você. Quando você aceita o que essa mídia manipuladora de hoje fala, automaticamente você está aceitando acusações e mentiras do diabo acerca da sua vida. Você não é aquilo que a televisão prega, você não é aquilo que essas redes sociais pregam, uma vida de aparência. Você é a imagem e semelhança de Cristo, quando você entende que está assentado nas regiões celestiais.
Cristo, ele toma as chaves da morte. Ele morre, passa uns dias no seio da terra, aplica uma mensagem de condenação no inferno, toma as chaves da morte de Satanás. Para quê? Para dar as chaves da vida a você, nas regiões celestiais. Certa feita ele pergunta para os seus: quem vocês acham que eu sou? Pedro fala, Pedro não, os outros falam: tu és Jeremias, Elias, alguns profetas aí, alguns falam isso de você. Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo olha por ele e fala: Pedro, parabéns aí, bendito seja essa sua afirmação. Sobre essa revelação eu estabelecerei a minha igreja, e essa igreja ela não vem sem equipamentos. Eu vos dou poder, eu vos dou chaves, eu vos dou autoridade para ligar na terra e ligar no céu. Deus está hoje te dando autoridade para você mudar a situação do seu filho. Que muitas das vezes nós achamos que tudo é ataque espiritual. Meu filho está nas drogas porque é culpa do diabo. Minha mãe não aceita Jesus porque é culpa do capeta. Meus amigos não se convertem porque Satanás está atormentando a vida deles. Tem-se uma posição espiritual, e nós sabemos disso. Mas muitas das vezes a culpa é nossa, porque nós não temos o discernimento de entender que quando nós não temos o discernimento de entender que as nossas atitudes elas refletem atitudes espirituais. E eu vou te dar aqui 4 princípios para você conseguir resistir a essa oposição, para você conseguir entender como você consegue vencer Satanás, os seus métodos, as suas artimanhas, as suas setas, os seus exércitos. Primeiro, nós já sabemos que nós temos essa autoridade no mundo celestial. O primeiro princípio é: vista a armadura de Deus. Qual armadura é essa? Efésios 6, 13 a 17. Primeiro, cinja-se com o cinto da verdade. A verdade precisa ser a principal causa da sua vida. A partir do cinto, todos os outros equipamentos são postos. Depois, couraça da justiça, calçados do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Essa armadura do soldado, estudos mostram que essa armadura com as armas e a mochila que ele carregava pesava cerca de 70 quilos. Imagina você com 3 anilhas de 20 quilos no colo e uma anilha de 10. Agora levanta, imagina só que dificuldade. Pior ainda, luta com ela. Daqui da igreja só o Arthur consegue fazer, que ele faz crossfit, viu, irmãos? Só o Arthur e o Alex. Imagina você com 70 quilos nas costas, tendo que lutar. Por isso que eu te falo, nós precisamos nos fortalecer, e esse fortalecimento vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A armadura de Deus é o primeiro princípio para você conseguir resistir. Depois você lê na sua casa aí, Efésios 6:13. Leia com calma, entenda quais são as armaduras de Deus. Segundo, louvor e adoração. Se você não tem a prática de louvar e de adorar o Senhor a todo momento, a todo dia na sua casa, estabeleça essa prática. Olha o que fala em Hebreus capítulo 3, versículo 15. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o teu nome. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos proclamando acerca das verdades que estão no nosso coração. Se o seu louvor é amargura, é porque o seu coração está amargurado. Se o seu louvor é ódio e raiva, é porque o seu coração está transbordando disso. Se o seu louvor, as suas palavras, as profissões da sua boca forem apenas desestimulação e palavras negativas, não vai dar certo. Essa quarentena aí é culpa da quarentena. Nossa, que tempo difícil, não aguento mais ficar em casa. Nosso louvor procede daquilo que o nosso coração está cheio, porque a palavra fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio.
Mas quando nós adotamos uma cultura de enchermos a nossa mente para destruir as fortalezas do raciocínio humano criado por Satanás, e enchemos o nosso coração acerca das verdades da palavra, nós iremos louvá-lo com cânticos, canções, músicas inspiradas pelo Espírito Santo. É muito mais do que você apenas abrir a boca e cantar. Quando você fala que eu vou construir uma vida perante o Senhor, você está decretando nas regiões celestiais que a sua vida é alicerçada na rocha que é Cristo. Estabeleça essa cultura de louvor e adoração a Deus. Terceiro princípio, obediência. Primeiro, nós precisamos vestir com a armadura de Deus. Segundo, nós precisamos adotar uma cultura de louvor e adoração na sua casa. Arranque essas músicas mundanas. E quanto mais música mundana você coloca na sua casa, mais legalidade você dá para o diabo trabalhar na sua mente. Começa a criar um ambiente de adoração. Começa a criar um ambiente de liberdade para Deus. Deixa com que as verdades acerca das canções permeiem a sua casa. Terceiro, obediência. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Primeira coisa que nós temos que fazer é nos submeter a Deus. O Senhor é o Senhor da sua vida. Ele é o dono da sua vida. Quando nós entendemos que nós devemos obediência a Ele, acontece o quê? Nós conseguimos resistir ao diabo. Fortalecemos com as armaduras, somos obedientes às promessas, somos obedientes aos mandamentos, somos obedientes na palavra, nós resistimos ao diabo. E quando nós resistimos ao diabo, ele fugirá de vocês. E o quarto princípio: estabeleça uma vida de oração. Estabeleça uma cultura de oração. Quando nós entendemos que nós estamos sentados em regiões celestiais, a nossa oração muda. A nossa forma de abrir a nossa boca muda, porque isso não se torna algo mais mecânico. Você entende que através das suas palavras, você declara autoridade e vidas sobre pessoas, ambientes, projetos. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Olha só, Tiago 5,16, a parte B fala isso. A oração de um justo, ela tem grande poder. Por quê? Porque ela produz grandes resultados. A oração, ela abre caminho espiritual. É como se ela fosse desbravando, abrindo caminho, tirando os enroscos, tirando as estacas, tirando aí os impedimentos, para que você consiga obter autoridade nesse mundo espiritual. Ela abre caminho. Autoridade nós já temos, mas ela abre caminho para nós termos abertura, acesso, pessoas, projetos. Quantas vezes você orou pela vida de alguém, e às vezes você pensa assim: nossa, mas essa pessoa não dá abertura para falar da palavra, o coração dela é duro, ela não tem mais jeito. Ore mais, porque a oração ela abre caminho, ela acelera as respostas de Deus. Quando nós olhamos para Daniel, nós vemos que as orações deles foram respondidas, mas travou nas regiões celestiais, ao passo que Deus precisou intervir com a sua manifestação angelical ali, para liberar a resposta de Daniel, porque Daniel sabia que a oração abria espaço e acelerava. A oração, jejum, disciplinas espirituais, elas aceleram as respostas de Deus na nossa vida, e elas destravam as bênçãos estabelecidas para você. A oração, ela destrava aquilo que Deus tem para te entregar. Sabia que tem muitos presentes que Deus nos entrega, só que às vezes nós nem sabemos que nós temos Ele. Os dons são basicamente esses presentes também. Nós temos que entender que nós não podemos ser intercessor de primeiro céu. Nós falamos aqui de como funcionam os céus. E como que é o intercessor de primeiro céu? É aquele que ora somente por aquilo que ele consegue ver. Ah, eu vou orar para Deus me dar um emprego. Eu vou orar para Deus me dar uma casa. Eu vou orar para Deus me dar uma namorada. Eu vou orar para Deus me dar muito dinheiro. Eu vou orar para Deus me dar uma promoção. Não é errado orar por isso,
Mas quando a sua cultura de oração está pautada somente nas coisas da terra, você restringe aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e limita a autoridade que você mesmo possui sobre as regiões celestiais. A oração de primeiro céu, onde só consegue enxergar as coisas que o olho vê, limitam o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Não seja o intercessor de primeiro céu. A intercessão é o encontro, e a oração é a conexão. Não seja esse intercessor de orar apenas pelas coisas que consegue ver, e nem seja um intercessor de segundo céu, que parece uma metralhadora, tudo acha que é espiritual, tudo acha que é demônio. Está passando por uma dificuldade, é demônio. Parece uma metralhadora, sai atirando para todos os lados, tentando expulsar o demônio de todas as pessoas. Deus nos dá arma, Deus nos dá munição. Só que o intercessor de segundo céu é aquele que desperdiça a munição que Deus dá para ele. Tenha discernimento. Seja um intercessor de terceiro céu. O intercessor de terceiro céu, ele é conectado constantemente com o trono de Deus. Ele sabe da autoridade que ele possui, ele é intencional, ele escolhe, ele sabe discernir, ele é pontual, cirúrgico e manifesta a vontade do coração do Pai. O intercessor de terceiro céu é como se fosse um atirador de elite. Ele está apontado, ele tem uma arma, ele tem munição, ele tem um alvo, mas ele não faz nada sem um comando do mestre. Quando o mestre dá um comando, ele atira e acerta. Da mesma forma é o intercessor de terceiro céu. Quando Deus dá um comando para a sua vida, você vai, faz e manifesta a vontade que Ele tem para você. Essas verdades que foram colocadas hoje aqui, elas nos ensinam a nós termos sabedoria para lutar. E muitas das vezes os problemas que acontecem nas nossas vidas podem ser resolvidos por nós quando nós adotamos uma postura de intervenção. Deus dá poder para você. Não dependa da fé de ninguém. Não dependa das orações de ninguém. É muito bom nós recebermos essas orações, mas exerça aquilo que Deus colocou na sua mão. Saiba qual é a sua posição de oração. Saiba da autoridade que Deus coloca sobre você. Saiba das promessas que Deus tem para você. Saiba que você é responsável por estar no caminho do seu propósito. Deus tem grandes planos, isso é inegável, mas nós precisamos nos colocar intencionalmente na estrada do nosso propósito. Nós precisamos estar posicionados exatamente onde Deus quer que nós estejamos posicionados, para que então o fluir sobrenatural comece a acontecer, a prosperidade em todas as áreas comece a acontecer, que isso venha a penetrar o seu coração, que isso venha trazer verdades para você, e que todas as vezes que você se sentir oprimido, saiba que Deus estabelece autoridade, e que você joga num time que já venceu. Use as armas de Deus, use as armaduras de Deus, para que você esteja firme no dia mau, nos dias de dificuldades. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que isso venha produzir frutos no seu coração, sabendo que você está numa batalha, mas que Deus está te capacitando, Deus está te equipando. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora ouvir a ministração do nosso pastor.